Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. DAI reajusta a tarifa de água e esgoto em 9%. E mais, ProUni registra aumento de 50% no número de inscrições. Legião da Boa Vontade oferece atividades físicas e culturais para idosos. Lei das Domésticas. A partir de agosto, patrões poderão ser multados. Dia da Pizza é comemorado no Brasil desde a década de 80. O DAI, Departamento de Água e Esgoto, anunciou um reajuste de 9% na tarifa de água. Os 9% foi o aumento, na verdade, autorizado pelo prefeito municipal. Nós pedimos até um aumento superior a isso, mas 9 foi o que ele concedeu. A justificativa para o aumento da tarifa é a necessidade de investimentos da autarquia. Então, a autarquia precisa de caixa para poder investir, inclusive para prestar um melhor serviço para a população. Com o reajuste da tarifa de água e esgoto em 9%, o DAI deve arrecadar R$ 4.800.000 a cada 6 meses e promete realizar novas obras com essa verba. Na verdade, o aumento da tarifa de água e esgoto foi solicitada pelo DAI em novembro de 2013, mas não foi autorizada pelo prefeito Rodrigo Agostinho devido à falta de água que aconteceu em diversos bairros da cidade. O impacto na receita da autarquia, com esse aumento de 9%, agora então são 6 meses, né, de reflexo, vai representar aproximadamente R$ 4.800.000 para a autarquia. Esses R$ 4.800.000 vão contribuir para a gente pôr em prática os projetos que estão no plano plurianual do município. E engloba 5 novos poços, então a perfuração de 5 novos poços e construção de 3 novos reservatórios. Além disso, o DAI agora no segundo semestre, vai renovar, ou na verdade adquirir uma frota de veículo pesado. Então, caminhões, inclusive para a parte asfáltica, né, para depois recapeamento, depois que a gente faz o conserto do vazamento, para a gente prestar um melhor serviço para a população. E o ProUni, Programa Universidade para Todos, registrou um aumento de 50% no número de inscrições na segunda edição deste ano. O ProUni abre inscrições para selecionar bolsistas 2 vezes ao ano. Na segunda edição, de 2014, realizada em junho, foram 653 mil inscritos em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Educação, 60% dos inscritos são jovens de 18 a 24 anos. Ele vai verificar o Enem, né, a média, para ele conseguir se inscrever e para beneficiar se ele não tenha um curso superior ou que ele tenha feito o ensino médio todo em rede pública. Se for particular, também, desde que tenha sido como bolsista integral. E aí ele pode se beneficiar também. O ProUni é um programa criado pelo governo federal em 2004 que oferece bolsas de estudos parciais e integrais em instituições particulares do ensino superior. Para se inscrever no programa, o candidato precisa preencher alguns requisitos. Ele vai ter uma regra de aprovação pelo último período letivo, no mínimo 75% de aproveitamento, tá? E está fazendo a matrícula dentro do período regular da instituição, que é para ele continuar vinculado à instituição e a gente poder renovar essa bolsa. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para bolsas parciais, com 50% de desconto no valor das mensalidades, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Thaís é bolsista pelo ProUni na FIB e conta como é bom só se preocupar com as notas das provas. Eu gosto bastante porque, assim, eu sempre tive o objetivo de fazer uma faculdade e, como eu disse, é bem caro, né? Se você for ver, é um investimento bem alto. E, no caso, assim, eu vejo até os meus outros colegas que pagam bolsa, tudo, para eles é complicado porque, às vezes, vai problema financeiro, alguma coisa, isso atrapalha bastante na hora de estudar, né? Isso atrapalha bastante. Então, assim, eu não tenho essa preocupação, né? O meu é só com nota, tá só, né, indo bem na faculdade, tudo. Então, para mim tá sendo bacana, uma experiência legal, né? E, assim, eu vou ter uma graduação sem ter gasto nada, né? Então, é bacana. A participação, ela vem para complementar
a nossa vida acadêmica aqui, né? Na verdade, vem facilitar a nossa vida acadêmica. O benefício que eles dão, no caso a Bolsa Integral, acaba dando um resguardo maior para a gente, né? Tanto para a gente poder estudar, fazer, né, as matérias, disciplina. Numa hora de uma prova, você não tem aquela pressão, puta, tá vencendo a outra parcela, eu preciso pagar. Então isso também acaba facilitando a gente na hora de fazer prova, enfim, de virar um semestre, por exemplo. E a Bolsa acaba, de certo modo, não só financeiramente, mas também educacionalmente, facilitando a minha vida. Os alunos que já são bolsistas nas instituições particulares precisam ter um aproveitamento de 75% nas disciplinas durante todo o semestre. E a LBV, a Legião da Boa Vontade, está com inscrições abertas para o programa Vida Plena. O programa oferece atividades físicas e culturais para pessoas a partir dos 60 anos. Podem ligar aqui no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV. O telefone é código de área, né, 14 3239 2796. E aí, ligando aqui, ele vai falar com um dos nossos profissionais, vai ser agendada uma entrevista e, posteriormente, é feita a inscrição. E as atividades acontecem quando? As atividades acontecem às terças-feiras, 2 vezes na semana. Às terças-feiras e às quintas-feiras, nos horários de 8 horas da manhã até às 10 horas. A Legião da Boa Vontade é uma ONG, organização não governamental, fundada em 1950 pelo poeta e radialista Alziro Zarur. A instituição tem 78 unidades no Brasil e 5 no exterior e desenvolve atividades na área da educação e da assistência social. Sim, importantíssima essa atuação e muito forte, né, no Brasil, nas cidades, na cidade sede, que é em São Paulo, e também em outras capitais. Temos também vários órgãos da instituição. Também temos instituição também a nível internacional, né, fora do país também, devido a essa questão, né, dessa necessidade desse atendimento social, não vinculado apenas ao nosso território, né, à nossa abrangência territorial, mas sim atender aonde tiver uma pessoa que precise do nosso atendimento ou do trabalho realizado pela Legião da Boa Vontade. É comum a LBV ser vista como uma instituição religiosa. Samara explica que a ONG promove os valores da atividade ecumênica, mas não tem vínculo com qualquer religião. Nós trabalhamos essa questão da espiritualidade ecumênica, na verdade, sim, para fortalecer a capacidade do cidadão de praticar o bem, né? Não necessariamente exigindo que ele tenha alguma religião ou alguma coisa nesse sentido, e sim transformando ele, mostrando essa capacidade transformadora que existe dentro de cada cidadão em fazer o bem, tanto nas pessoas que trabalham na LBV, quanto nas pessoas que recebem também o atendimento. Então, essa espiritualidade ecumênica é muito mais voltada aos valores, aos princípios de uma boa convivência, de um bom relacionamento, de uma convivência saudável em sociedade. E assim, não tem nenhum vínculo, nós não estabelecemos nenhum vínculo, precisa ser de determinada religião para receber o nosso atendimento, muito pelo contrário. A nossa proposta é envolver cada vez mais pessoas, cada vez mais cidadãos, para que eles tenham uma emancipação e se tornem cidadãos ativos na nossa sociedade. Em Bauru, a LBV desenvolve 2 programas sociais, o Criança Futuro no Presente e o programa Vida Plena, voltado para a terceira idade. A instituição fica na rua Alberto Paulovic, 230, no núcleo habitacional Meiridota. O FIB Notícias vai para um rápido intervalo e volta já para falar sobre a possibilidade de multa para os patrões que não registrarem o trabalhador doméstico. Usare Arte, produtos de moda e decoração desenvolvidos em parceria com artistas plásticos, designers e pintores. Acesse www.usarearte.com.br e conheça as obras do artista bauruense Fino Marques.
partir de agosto, os empregadores que não se adaptarem à lei das domésticas serão penalizados. A lei que ampliou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos está em vigor desde abril do ano passado, mas só a partir de agosto irá contar com fiscalização para penalizar os empregadores que não se ajustarem a essa nova realidade. Eu acho que a mais importante para que ele tenha um resguardo jurídico é no tocante ao controle de frequência, que é gerador das demais verbas que foi adquirido pela nova PEC das domésticas e alcançada. Um exemplo é no tocante às horas extras, hora reduzida noturna, adicional noturno. Então, tudo isso há uma necessidade de um controle de jornada para que eles não insiram nesses direitos e posteriormente tem que remunerá-los. Então, o mais importante hoje para o empregador é o controle desse horário. E para o empregado é que ele tenha esse controle para que não seja usurpado do seu direito. Então, eu acredito que dessa mudança, a mais importante é no tocante ao controle de frequência que gera as demais verbas, que as horas extras, redução da hora noturna, adicional noturno, que engloba isso. E qual que será a penalidade para o empregador que não se adaptar dentro dessa lei? Isso, no tocante a isso, há uma fiscalização por parte governamental que seria o caso de fazer as autuações daqueles empregadores que não cumprem a lei, para que eles façam essa conversão em multa em benefício do Estado. No tocante à dificuldade que nós entendemos que isso ocorre pela fiscalização cabível do Ministério do Trabalho e Emprego que o faça, através de denúncia, através até de uma denúncia anônima do próprio empregado, para que isso seja verificado e autuado dentro daquilo que se faz necessário para regulamentar e efetivar aquele direito que ele ganhou na emenda constitucional. Os principais direitos que já estão em vigor pela lei incluem registro na carteira de trabalho, jornada máxima de 44 horas semanais e não superior a 8 horas diárias, o pagamento de hora extra, entre outros. Vale lembrar que alguns direitos ainda não foram regulamentados. Alguns ainda há necessidade de regulamentação, por quê? Porque lá na relação privada existe na ruptura do contrato de trabalho a multa do desdepósito do fundo de garantia, que hoje é facultativo pela não regulamentação, e a partir da regulamentação vai ser obrigatório. Automaticamente, a União vê o quê? Um equacionamento do recolhimento desse imposto, inclusive no tocante à multa, ou uma equação para se fazer um recolhimento só de imposto, seja INSS, fundo de garantia, englobado numa alíquota menor, que não sopese o empregador, que não visa o lucro na relação empregador doméstico e empregado doméstico. Então, tudo isso sendo analisado para que seja efetivado de uma forma mais tranquila. Hoje, atualmente, nos dias atuais, no mês de junho de 2014, existe a faculdade do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, que geraria, inclusive, e vai gerar o seguro-desemprego para o empregado doméstico, que é um dos grandes avanços da lei para a equação. Fora os demais que equiparou ele ao empregado privado, mas com algumas restrições que no dia a dia vai ter que se sopesar para poder julgar se há ou não um cerceamento de direito aí. Mas o que eu toco de fundamental nisso é essa relação na rescisão contratual. Por não ser uma relação de lucro, e é mais uma prestação de serviço familiar, nós temos que equacionar isso para o empregador para que não onere e aí cause o desemprego que é tão comentado pelas mídias, tanto escrita como falada, para que não gere o desemprego. Então, o governo tem essa preocupação de sopesar os direitos para equacionar e tornar ele efetivo. Então, mas o principal ganho, sim, foi esse, de você ter uma indenização no final do contrato pelo tempo de serviço e você ter a condição de se habilitar ao seguro-desemprego, que é esse período de adequação para uma nova conquista de emprego lá na frente. Então, isso eu acho que é o ponto mais importante. O advogado trabalhista Antônio Sena explica o que os trabalhadores domésticos podem fazer caso o patrão não cumpra com os direitos que a lei determina. Você pode ir tanto no Ministério do Trabalho e Emprego, pedindo a regularização, até uma notificação extrajudicial do próprio empregado ao seu empregador para que ele regularize, sob pena de ele buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho e fazer aquelas denúncias necessárias aos órgãos protetivos. Isso eu acho que ajuda o amadurecimento dessa relação, salientando a você que nessa relação empregado doméstico, ele é muito familiar. Então, tudo isso, essa pessoa passa a ser um colaborador daquela casa. Então, eu acredito que hoje um amadurecimento maior dos empregadores, naquele sentido de que você confia a sua casa a alguém que vai estar lá mais do que você no seu horário de trabalho, eu acredito que isso deve ser feito de uma forma mais natural. Mas caso isso não ocorra, haja exploração, busque os órgãos competentes para isso. O Ministério do Trabalho e Emprego é um deles e, caso não resolva, você pode buscar a Justiça do Trabalho, salientando que o Ministério Público do Trabalho tem um papel fundamental nisso também, no resguardo dos direitos dos empregados
seja doméstico, seja da iniciativa privada. Então, a busca é Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e, em último caso, a propositura da ação para que isso seja regulamentado, quando as negociações já tiverem se esgotados. Porque hoje você judicialização demanda tempo, demanda custo, demanda desgaste, seja por parte do empregador como do empregado. Então, eu acredito que nessa sequência de órgãos que estão aqui para tutelar o direito deles, eu acredito que isso seja fundamental para resguardar o direito de cada um. Dona Eurídia, que é trabalhadora doméstica há 13 anos, acredita que a lei valoriza a profissão. Eu acho que é muito válido, elas têm o direito, porque é um trabalhador como qualquer um outro, e na hora da doença você tem que ter algum respaldo para você ter como você se virar, porque se depender de tudo, de um SUS, qualquer coisa, é muito demorado. Então, eu acho que como o serviço é como qualquer um outro, qualquer tem o mesmo valor, né? Porque cada um depende um do outro, a patroa precisa da empregada, a empregada precisa do patrão. Então, é assim. Eu acho que é uma questão cultural e eu acredito que isso, com o decorrer do tempo, vai se tornar necessário, porque o que você tem que sopesar é o seu ganho com aquilo que você faz da ausência do seu lar. Muitas vezes aquilo que a gente paga pode ser até muito, mas em algum momento, quando você tem a perda, vai parecer e será maior. Então eu acho que o empregador, na questão cultural, precisa se adequar a esse novo ganho de direito. Eu acredito que para o empregado doméstico é uma valoração da profissão e isso torna uma consequência muito importante na nossa vida social. Então isso eu acho que o empregador tem que sopesar, porque trata-se de um trabalhador que tem todas as responsabilidades que os demais têm. Então eu acredito que isso tenha que resguardar os direitos dele. Mas isso não quer dizer que tem que haver abuso. Como o empregado tem os seus direitos, tem as obrigações que ele tem que cumprir também e ela tem que ser exigida numa relação contratual. Isso que é o mais importante. Agora, tudo é uma questão de tempo e adequação. Isso a gente vai se adequando, porque se você for no país europeu ou no país americano do norte, você percebe que essa relação praticamente mais não existe. Por quê? Porque as pessoas nem se sujeitam mais a trabalhar como empregado doméstico, porque o mercado de trabalho é amplo, onde ela pode ter um ganho muito maior. Então a tendência é praticamente não existir mais empregado doméstico. Enquanto existir, nós vamos ter que respeitar direitos. E se for necessário numa relação contratual, onde ele visa um lucro para ele, como pessoa física ou empregado, e o empregador não tem de onde tirar, a conveniência de ter esse empregado ou não, ou partir para essa conduta de adotar a contratação de uma diarista. Que aí a diarista tem aquela relação 2 vezes por semana, não pode extrapolar 3 vezes por semana, para não gerar o vínculo de emprego que gera todos esses direitos que nós acabamos de falar anteriormente, tá? Importante ressaltar da sua pergunta é no tocante ao horário de intervalo para refeição e descanso. Se faz necessária a concessão. Então, é importante o empregador ter consciência de que, eu prefiro que a senhora me dispense ao final. O nome do direito é intervalo intrajornada, ou seja, matéria de ordem pública para descanso físico e mental e para alimentação. Então, é importante ter esse período de descanso para o empregado para que ele possa fazer a alimentação no próprio local que ele presta o serviço. Importante dizer também que não é possível sopesar aquela alimentação concedida com o abatimento no salário dos empregados, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, que não é dessa forma que a gente vai tratar os direitos dele ou extrair, ou vamos dizer assim, subtrair esse direito que é fundamental para eles. Você sabia que o Brasil é um dos maiores consumidores de pizza do mundo? Por aqui, é difícil achar alguém que não se renda a um dos diversos sabores. O prato é tão famoso que ganhou uma data especial para ser comemorado. 10 de julho é o Dia da Pizza no Brasil. A data foi instituída em 1985 pelo então secretário de Turismo de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho. Como resistir a ela? Quentinha, saborosa e de preferência com bastante queijo. A variedade de cobertura de uma pizza é grande, mas algumas já conquistaram o posto de tradicionais. Aqui nós temos a portuguesa, a marguerita, a estoril, a moda, que são as pizzas mais vendidas, né? Mais sais. Na marguerita vai mussarela, parmesão, rodela de tomate, manjericão e orégano. E a portuguesa? Portuguesa e mussarela, presunto, ovo, ervilha, cebola e pimentão. E os consumidores dessa delícia?
Qual a preferência na hora de pedir uma pizza? A que eu mais gosto é a portuguesa. Gosto muito da pizza de marguerita. Calabresa. Pela tradição, pelo tempo que ela existe, né? Pela linguiça, cebola, acho que é uma combinação legal. Para Edson, o segredo de uma boa pizza está na massa e no modo de assar. Olha, a massa ela tem que manter a qualidade dela, né? Usando sempre um bom ingrediente, a temperatura certa, a fermentação certa, aí sim. E o forno na temperatura normal. E os clientes? Que tipo de massa eles preferem? Massa mais fina e com recheio maior. Prefiro a massa fina, exatamente. Eu acho que fica mais crocante, mais leve. Olha, eu gosto das duas, mas eu prefiro a mais maçuda um pouco na hora, Muita gente pensa que a pizza é original de Nápoles, na Itália, mas essa informação não é bem verdadeira, né, Mirella? Não é. Começou esse pão, né, que a gente fala que é o pão de Abraão, há mais de 10 mil anos atrás, na antiga Mesopotâmia, que hoje em dia é o Iraque, tá? Então eles descobriram que a farinha com a água dava uma massa saborosa e que alimentava. Mais para frente, os egípcios acharam a fermentação e descobriram um pão muito parecido com o pão sírio. E lá eles colocavam os ingredientes em cima. E mais ou menos no século XV, veio o tomate para a Europa, que não existia até então lá, e a Itália modernizou um pouquinho mais. Então fez com essa fermentação, com molho de tomate e vários ingredientes em cima. E lá em Nápoles foi que surgiu a primeira pizzaria. A pizza chegou pela primeira vez no Brasil graças aos imigrantes italianos e a partir de São Paulo se espalhou por todo o país. Agora você já tem uma boa desculpa para comer pizza no próximo dia 10 de julho. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós. Basta enviar um e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. Jornal